Você lembra da história chocante da esposa que destruiu o próprio casamento por causa de um ex-viciado? Aquela que tratou o marido como capacho, priorizou o ex-namorado, e só percebeu o erro quando foi humilhada publicamente com um pedido de divórcio. A internet inteira viu a esposa, Clara, chorando e se arrependendo, mas o que ninguém te contou é que para o marido, Daniel, a paciência não era amor, era trauma. Ele foi treinado desde a infância a aceitar tudo para manter a paz. E o anúncio do divórcio não foi um ataque, foi o último grito de socorro de um homem que estava sendo esmagado em silêncio. E eu achei o diário secreto dele. Fique até o final, porque hoje o Reddit Contraverso vai revelar o outro lado da história, o ponto de vista do homem que foi manipulado e humilhado até o limite. Eu fui o marido capacho, e anunciei o divórcio no churrasco da família dela porque era a única forma de ser visto. Eu vi o post dela. Sei que fui eu. Ela se descreveu como a vilã, a estúpida que destruiu o próprio casamento. Ela chamou o divórcio de implosão humilhante. Ela tem razão em tudo, menos na parte da humilhação. Não anunciei nosso divórcio no churrasco dos pais dela para humilhá-la. Eu fiz isso porque era a única forma de forçá-la a me enxergar, e ao nosso casamento, como algo real. Eu não sou o herói, para ser honesto. Meu nome é Daniel. Eu fui o marido estável, o porto seguro. O oposto do M, o ex-namorado viciado. Eu entrei na vida dela como o antídoto para o caos, e ela me tratava como tal, valioso, mas não emocionante. Meu defeito, como ela apontou, era ser um capacho, evitar conflito como religião. A verdade é que eu temia perder a paz que ela me trazia, então eu aceitava tudo. Deixei passar coisas que nenhum homem deveria. Minha infância não foi fácil. Meus pais brigavam muito. Eu aprendi, aos 5 anos, que a única maneira de parar o grito era me calar, assentir e simplesmente aceitar o que viesse. Fui treinado a ser o pacificador. Clara viu isso como maleabilidade. Eu via como sobrevivência. Quando o M reapareceu nas redes sociais, eu senti o cheiro de problemas. Não porque eu fosse ciumento, mas porque eu sabia que o caos era o ar que Clara respirava. Quando ela voltou do primeiro jantar, ela me disse de forma casual: a propósito, jantei com o M. Ela disse isso enquanto tirava os sapatos, como se estivesse falando sobre a previsão do tempo. Eu fiquei em choque, fiz perguntas, e ela me ignorou. Ela tratou minha preocupação como se fosse descartável. Naquele momento, o problema não era o M, era o desprezo dela por mim. O contato virou uma rotina doentia. Jantares, encontros, mensagens. Eu a via rastejar de volta para o caos do ex dela, porque salvá-lo a fazia se sentir importante. Era um drama que eu, com minha estabilidade, não podia oferecer. Quando eu finalmente reuni coragem e a confrontei, ela decretou a lei: ele sempre vai fazer parte da minha vida. Foi como levar um tiro. Ela não estava apenas me traindo, ela estava traindo a base do nosso relacionamento, a confiança. E, no final, ela me acusou de ciúmes e insegurança, me forçando a engolir a mentira dela. E eu engoli. Eu não estava sozinho. Naquela época, eu estava em contato constante com meus 2 melhores amigos. Eu mandava capturas de tela das desculpas esfarrapadas do M e dos planos cancelados. Eles me diziam: Daniel, você está sendo manipulado. Ele está usando o vício para controlá-la. Eles me davam a força que eu não tinha para confrontar. Mas eu ainda precisava do meu próprio limite. Eu estava observando o padrão. Eu via o celular dela acender com as emergências do M exatamente 30 minutos depois que eu sugeria um jantar ou um fim de semana juntos. Não eram coincidências. Era a manipulação dele, e a anuência dela. Houve uma noite em que a chamei para uma conversa séria. Eu usei dados, fatos, a lógica que ela respeitava. Eu disse: Clara, ele está usando o vício para te controlar. Ele sabe que você não consegue dizer não a uma crise. E ela riu na minha cara. Ela disse que eu estava tentando sabotar a amizade dela. Naquele momento, eu soube que ela tinha escolhido ser ingênua.
Ela preferia a fantasia de Salvador à realidade do casamento. Comecei a me desligar emocionalmente. Ela achava que meu silêncio era submissão. Era, na verdade, a fase de luto. Eu estava de luto pela minha esposa e pelo meu casamento. Eu me preparei, encontrei um apartamento, comecei a consultar um advogado. O churrasco. No dia do churrasco, ela me mandou ir na frente para que pudesse ir correndo salvar o ex mais uma vez. Eu vi a indiferença no olhar dela. E quando ela chegou atrasada e com a desculpa patética do ex estar mal, minha sogra tentou avisá-la. Clara, você está com um pé no casamento e outro no passado. Isso está errado. E Clara riu. Ela riu da minha dor, riu da preocupação da própria mãe e me chamou de controlador. Eu percebi, conversar com ela em particular não funcionaria. A única coisa que a faria parar e me ouvir seria um choque público. Era a minha última cartada. Eu levantei da mesa, naquele círculo familiar de que tanto gostávamos, e que ela estava disposta a sacrificar. Olhei para todos, os tios, os primos, minha sogra, e anunciei: nós vamos nos divorciar. Eu estou cansado. O silêncio não foi humilhação para ela, foi a realidade forçada. Eu não queria que ela sentisse vergonha, eu queria que ela sentisse a consequência. Ela tinha que entender que, ao priorizar o ex-namorado, ela havia me expulsado da vida dela. Ela fugiu e agiu como uma criança. Bloqueou o ex, tentou consertar, tentou cozinhar. Ela fez tudo, menos me pedir perdão por ter me tratado com tanto desprezo. Ela tentou consertar o comportamento, mas não o dano. Quando entreguei os papéis de divórcio de verdade, ela desabou e me implorou. Mas era tarde demais. Eu não estava mais com raiva. Eu estava vazio. Eu já tinha saído do casamento meses antes, quando ela disse que o ex-namorado sempre faria parte da vida dela. Ela comprou a minha parte da casa para não ter que abrir mão da nossa vida, mas ela perdeu a mim. Ela acha que eu a deixei porque ela foi uma esposa ruim. Eu a deixei porque ela me ensinou que a estabilidade e a paz que eu oferecia não eram tão emocionantes quanto o caos e a dor que o ex dela prometia. Eu não sou o vilão, nem o coitado. Eu sou o homem que aprendeu que engolir a verdade para evitar o conflito é o caminho mais rápido para a destruição. E eu precisei do escândalo de um divórcio anunciado em um churrasco para me salvar. E aí? Depois de descobrir o lado que ninguém viu, qual é o seu veredito? O protagonista original era o vilão, ou a confissão oculta mudou tudo? Deixe sua opinião controversa aqui embaixo nos comentários. Ah, e se você quiser ouvir a história original ou ver o próximo caso, basta clicar em um dos vídeos que estão aparecendo agora na tela. Se você ama desvendar a verdade por trás das histórias virais, inscreva-se no Reddit Contraverso e ative o sininho. Toda história tem dois lados. E eu vou continuar buscando o seu.